Bom dia, sou o pastor Fábio da Igreja Batista Nacional Betsaida, no Jardim Panorama. Hoje eu quero conversar com você sobre o livro de Provérbios, capítulo 6. Aqui nós podemos observar a preocupação que os pais têm com os filhos. O escritor ele começa dizendo novamente no capítulo 6, filho, agora eu quero te falar sobre você ser fiador. Fiador é uma pessoa que assume uma dívida que não é dele. Se você se deixou enredar, caiu numa rede, por suas próprias palavras, você se prendeu com a sua boca. Você deve fazer duas coisas, é o conselho deste pai para este filho. Humilha-te, ou seja, humilhar é você ter a atitude de você pisar sobre ti mesmo. E você importune aquele que te fez assumir um compromisso que você não deveria assumir. Não dê descanso, aqui está falando. Livra-te como a gazela se livra do caçador. E ele fala algo interessantíssimo para nós sobre o preguiçoso. Vai ter com a formiga o preguiçoso, e nos chama o exemplo da formiga. Por quê? Porque a formiga, elas são organizadas, elas vivem em colônias, sabem viver em sociedade e elas têm as suas funções específicas. Por exemplo, nós sabemos que tem as operárias, e as operárias elas são as responsáveis para proteger a colônia e para cuidar da colônia. E interessante que os pesquisadores afirmam que cerca de 30 a 40% das formigas elas trabalham revezando dia e noite. E já imaginamos se a igreja fosse assim, não é mesmo? Conseguisse pelo menos 30 a 40% dia e noite estarem vigiando em oração, protegendo um ao outro. Elas não têm chefe. Por que elas não têm chefe? Porque é o exemplo. Elas sabem, já está inserido nelas o ensino do Criador. Sabem exercer a sua função e cumprem com a sua função com esmero. E ele chama atenção para o filho. O homem mau. Presta atenção no homem mau, do homem criador de problemas, é o que ele quer dizer. Porque tem a boca pervertida. A boca pervertida significa que ele modifica o sentido das coisas, daquilo que é correto. Ele vai procurando situações para ficar modificando coisas, criando problema. Ele acena com os olhos, ele fala com os pés. E a gente pode observar aqui nesse falar com os pés, do versículo 16 e 18, ele fala 6 coisas que o Senhor odeia. E dentro das 6 coisas que o Senhor odeia, a quinta são os pés daqueles que se apressam a correr para o mal. É isso que ele está se referindo. O homem mau. Fica longe do homem mau, que tem a boca perversa, que faz sinais com os dedos, sinais obscenos, né? Que anda semeando contenda, é o que ele fala. Há no seu coração perversidade, todo o tempo ele maquina mal e anda semeando contenda, não é mesmo? E fala que subitamente, de repente, ele será quebrantado sem que haja cura. Fica longe desse tipo de pessoa, filho. E voltando nas minúcias do versículo 16 ou 18, que existem 6 coisas que o Senhor odeia. E isso é importantíssimo nós prestarmos atenção, porque a 7ª coisa o Senhor abomina. Ela é a mais perversa de todas as coisas. Olhos altivos, pessoas que se acham grandes acima das outras. Língua mentirosa, espírito de engano, mãos que derramam sangue inocente, o assassino, o coração que maquina pensamentos perversos, os pés que se apressa a correr para o mal, a falsa testemunha, o Senhor, ele odeia. Mas a 7ª, ela é pior do que um assassino, porque o Senhor abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. E hoje tem muitas formas de semear contendas. A internet, o telefone,
manter contato, o Zap, o WhatsApp, né? E aí nós observamos o pai chamando meu filho, no versículo 20. Que você guarde o mandamento que o seu pai está te ensinando e não deixe a lei da tua mãe. Que bom lembrar do exemplo do meu pai, que me ensinou as coisas não somente por falar, mas fazendo, sendo exemplo. Que bom lembrar das orações da minha mãe, me ensinando a palavra do Senhor, implantando o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Por quê? Porque quando você caminhar, vai te guiar, quando você se deitar, vai te guardar, quando acordar, vai falar contigo. Vai falar contigo, a palavra fala contigo. E ela fala continuamente. Preocupação desse pai. E o livro de Provérbios chama muita atenção com respeito a isso, no versículo 24. Se guarde da mulher estranha, da mulher que não é sua, do homem que não é seu. Não cometa essa loucura. Não cobice formosura no seu coração. Nem prenda os seus olhos naquilo que não é seu. Está dizendo aqui. Por quê? Porque por causa de uma prostituta, você chega a pedir um bocado de pão, ela te leva a miséria, ele te leva a miséria, não vai te respeitar, não vai te poupar. A adúltera anda à caça da alma, a alma preciosa, a sua alma é preciosa. E aqui ele encerra falando, ainda não encerrando, mas caminhando para o encerramento, ele fala assim: porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem, hein? Porventura você conseguirá dominar os seus desejos carnais ou os desejos da outra? E ela fala assim, ou alguém, ele fala assim, andará sob brasa sem que se queime? Ou ficará a possuir a mulher do próximo? E não vai ser inocente aquele que vai tocar nela? Por quê? Versículo 31, se for achado, ele vai pagar 7 vezes mais, com todos os bens da sua casa, vai tomar tudo que é seu. Não faça isso, não faça isso. Vai te trazer problemas grandes que você vai tentar sair e é muito difícil. A sua vergonha não vai se acabar, versículo 33, vai ser lembrado por todos, por sua família, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Você vai ser marcado e marcada, não faça isso. E ele fala assim, por quê? Porque também o marido, ele vai se enfurecer, de maneira nenhuma vai perdoar a pessoa traída. É o que diz o livro de Provérbios. Ele fala, não vai aceitar nenhum resgate, não adianta tentar pagar por algo, porque não vai se conformar. Conselhos de um pai por um filho, que chega até o seu coração. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz e te abençoe com toda sorte de bênçãos das regiões celestes, em Cristo Jesus.